Série A Crise Mundial Predita, Parte 41. O nosso Pai Celestial está à espera para nos conceder a plenitude da sua bênção. É de admirar que oremos tão pouco. Deus está pronto e desejoso de ouvir a oração sincera do mais humilde dos seus filhos. O que podem pensar os anjos celestes dos pobres e desvalidos seres humanos sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se compadece deles, pronto para dar-lhes mais do que podem pedir ou pensar, e, contudo, oram tão pouco e têm uma fé tão diminuta? As trevas do maligno circundam aqueles que negligenciam a oração. As tentações murmuradas pelo inimigo induzem-nos a pecar, e tudo isso porque não fazem uso dos privilégios que Deus lhes deu no encargo divino da oração. Por que devem os filhos e filhas de Deus ser relutantes em orar, quando a oração é a chave na mão da fé para abrir o celeiro do céu, onde estão entesourados os ilimitados recursos da onipotência? Existem certas condições sob as quais podemos esperar que Deus ouvirá e responderá às nossas orações. Uma das primeiras dessas condições é que sintamos a necessidade do seu auxílio. Se toleramos a iniquidade no nosso coração, se nos apegamos a qualquer pecado conhecido, o Senhor não nos ouvirá. Mas a oração da alma penitente e contrita é sempre aceita. Quando todas as faltas conhecidas são corrigidas, podemos crer que Deus responderá às nossas petições. Outro elemento da oração vitoriosa é a fé. Quando as nossas orações parecem não ser respondidas, devemos apegar-nos à promessa, porque o tempo da resposta certamente virá, e receberemos a bênção de que mais necessitamos. Mas pretender que a oração seja sempre atendida da mesma forma e no sentido particular que desejamos é presunção. Quando pedimos por misericórdia e pela bênção de Deus, devemos ter um espírito de amor e perdão no nosso coração. A perseverança é uma das condições para que a oração seja atendida. Devemos orar sempre, se desejamos crescer na fé e na experiência. Devemos orar no círculo familiar e não devemos, sobretudo, negligenciar a oração secreta, pois é a vida da alma. Só a oração familiar ou pública não é suficiente. A oração secreta deve ser somente ouvida pelo Deus que ouve as orações. Não há tempo ou lugar que não seja apropriado para oferecer uma petição a Deus. Entre as multidões nas ruas, no meio de um empreendimento comercial, podemos enviar uma petição a Deus e rogar a guia divina. Seja a alma atraída para cima, para que Deus nos possa conceder um sopro da atmosfera celestial. Podemos manter-nos tão perto de Deus que em toda aprovação inesperada os nossos pensamentos se voltarão para Ele, tão naturalmente como a flor se volta para o sol. Exponde a Deus os vossos desejos, as vossas alegrias, as vossas tristezas, os vossos cuidados, os vossos temores. Não o podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar. Aquele que conta os cabelos da vossa cabeça não é indiferente às necessidades dos seus filhos. Sustentamos uma perda quando negligenciamos o privilégio de nos associarmos para nos fortalecermos e nos animarmos uns aos outros no serviço de Deus. Se os cristãos se associassem para falar entre si do amor de Deus e das preciosas verdades da redenção, os seus próprios corações seriam refrigerados e edificar-se-iam mutuamente. Precisamos agrupar-nos à volta da cruz. Cristo e este crucificado deve ser o tema da meditação,
de conversação e das nossas mais gratas emoções. Devemos guardar na nossa mente toda a bênção que temos recebido de Deus e, quando compreendemos o seu grande amor, devemos estar dispostos a confiar tudo às suas mãos que foram pregadas na cruz em nosso benefício. A alma pode elevar-se para mais perto do céu nas asas do louvor. Quando expressamos a nossa gratidão, aproximamo-nos da adoração das hostes celestiais. Muitos, especialmente aqueles que são novos na vida cristã, são às vezes perturbados com as sugestões do cepticismo. O Senhor nunca exige que creiamos em alguma coisa sem nos dar suficientes provas sobre que basear a nossa fé. Por mais que tentem disfarçá-lo, a causa real da dúvida e do ceticismo é, na maioria dos casos, o amor ao pecado. A fim de atingirmos a verdade, devemos ter um sincero desejo de conhecê-la e um coração voluntário para lhe obedecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O Senhor vou encontrar no retiro da oração. É um calmo e bom lugar, o retiro da oração. Quando aprovas fardo ou dor, se me aflige mal temor, quanta paz dá meu Senhor no retiro da oração. Falo aí com meu Senhor no retiro da oração. Bênçãos rogo com fervor no retiro da oração. A Jesus revelo assim tudo que me falta, enfim, intercede